Alguém poderia dizer, Pastor Bor, poderia isso acontecer com a igreja adventista? Nada é impossível. E ao diabo nada seria melhor que desbaratar a igreja adventista. A serva do Senhor declarou em Mensagens Seletas, tomo 1, na página 142, temos muito mais a temer de inimigos internos que inimigos externos. Os impedimentos para o vigor e êxito provém muito mais da igreja mesma do que do mundo. Irmãos e irmãs, vocês poderiam pensar e dizer, isso não vai acontecer com a igreja adventista. E eu oro a Deus que não aconteça, porque esta é a igreja remanescente de Deus. E devemos permanecer nela, e devemos lutar por ela, e devemos levantar bem alto sua missão, e devemos levantar bem alto sua mensagem, e devemos estar orgulhosos de suas raízes, e devemos ter essa esperança viva ardendo no coração da volta de Cristo. Nunca devemos perder isso. Mas alguém pode dizer, Pastor Bor é um alarmista. Eu quero compartilhar com vocês o que está ocorrendo nos últimos meses. A União do Pacífico, onde eu sirvo como pastor, é a maior união da América do Norte. Tem cerca de 200 mil membros. Nosso presidente, o pastor Thomas Mostert, que a propósito vai pregar na minha igreja sábado, o convidei há 2 anos atrás. O pastor Mostert, por seu próprio testemunho, disse que durante muitos anos ele estava de acordo com os planos de crescimento da igreja que apareciam por aí nas denominações não adventistas. Inclusive nos dizia este ano, no acampamento dos pastores da nossa associação, que durante muitos anos ele promovia a ideia de mandar pastores adventistas a esses seminários que se dão sobre crescimento de igreja. Alguns desses seminários são, por exemplo, a igreja de Willow Creek, em Chicago, uma igreja pastoreada por Bill Hybels, uma igreja que tem mais de 25 mil membros, que se reúne nos domingos. Outro, Rick Warren, que escreveu uma igreja com propósito. Ele pastoreava a igreja de Saddleback, que tem mais de 30 mil pessoas em assistência nos domingos. Mandava pastores aos seminários na Catedral de Cristal, de Robert Schuller. Animava os pastores para irem estudar no Seminário Teológico de Fuller Theological Seminary. Inclusive, mandava indivíduos a seminários de um novo pastor jovem que se chama Joel Austin, que tem a maior igreja dos Estados Unidos. Agora se reúne mais de 40 mil pessoas nos domingos pela manhã para o culto. O pastor Mostert disse que durante anos ele pensava que esse movimento de crescimento da igreja era a forma que a igreja adventista poderia ter uma explosão evangelística e crescer a uma velocidade grande. Mas o pastor Mostert, nos últimos meses, decidiu olhar as declarações de fé e as crenças fundamentais dessas igrejas e decidiu comparar as crenças fundamentais dessas igrejas com o que diz o espírito de profecia. E o pastor Mostert tem dado uma volta de 180 graus. Recentemente foi publicado um livro do pastor Mostert. O livro em inglês intitula-se Hard Heresy: Is Spiritualism Penetrate in the Seventh-day Adventist Church? O título em português, Heresia Oculta: O Espiritismo está se infiltrando na Igreja Adventista do Sétimo Dia? É um livro publicado pela Pacific Press, ou seja, tem o imprimacy denominacional, e é escrito por um presidente de união, a maior união da América, com quase 200 mil membros. O pastor Mostert, nesse livro, diz que as crenças fundamentais dessas igrejas, em nenhum só caso, chamam as pessoas ao arrependimento antes de receber a Jesus. Nenhuma só declaração das crenças fundamentais menciona a importância de obedecer à santa lei de Deus. Viu que suas declarações, essas igrejas, têm como missão fazer com que as pessoas se sintam bem, tratar de suprir as necessidades que as pessoas sentem. Viu que elas estão mudando
seus métodos de adoração e de música para satisfazer os gostos dos que vão a essas igrejas. Também descobriu que essas igrejas não querem que seja apresentado nenhum tema controverso, nada doutrinal, nada profético que possa ofender as pessoas que assistem à igreja. Talvez por isso é que essas igrejas estejam crescendo tanto, porque as igrejas não esperam nada de ninguém. São praticamente uns clubes sociais, se poderíamos dizer. A divisão norte-americana considerou tão importante a obra do pastor Mostert, que pediu ao pastor Mostert que fosse apresentar esse material a todos os presidentes das associações da divisão norte-americana, porque ele demonstrou que os métodos dessas igrejas, as crenças dessas igrejas, o estilo de adoração dessas igrejas, o estilo de vida dessas igrejas é totalmente, radicalmente distinto, diferente da origem, a missão, da mensagem e da esperança da Igreja Adventista do sétimo dia. Eu dou glória a Deus de que um presidente de união tenha tido a valentia de parar e dizer: as coisas não andam bem. Porque sabem vocês que a Igreja Adventista, temos muitas igrejas na América do Norte que agora estão adotando esses sistemas e métodos dessas igrejas. Vocês sabem que há umas igrejas grandes da Igreja Adventista na América do Norte que têm abandonado a denominação e agora são igrejas que guardam o domingo? Possivelmente vocês não sabiam disso. Por exemplo, a igreja que se chama Grace Place, em Denver, Colorado, o pastor Peck, que era pastor dessa igreja quando era adventista, apostatou da igreja e levou a maioria dos membros e formou uma igreja dominical. Sabem de onde ele aprendeu isso? Em Willow Creek e em Saddleback. Outra igreja, a igreja de Sunnyside, no Oregon, o pastor também apostatou com a maioria dos membros da igreja, formou uma igreja que guarda o domingo como dia de repouso. A igreja de Damask Road, que fica nos arredores da Conferência Geral, o pastor Fabrics abandonou a igreja adventista, a maioria dos membros se foram com ele, e agora é uma igreja que guarda o domingo como dia de repouso. Não digam que não pode acontecer com a igreja adventista. Se não levantarmos a guarda, podemos cair, nós mesmos, nas armadilhas de Satanás. Sabem vocês que agora há pastores na América do Norte que estão dizendo: não chamemos a igreja adventista de Adventista do sétimo dia. Dizem: vamos chamar de Adventist Community Church, Igreja Adventista da Comunidade. Ou chamemos de Adventist Fellowship. Tudo com o fim de eliminar a ideia do sétimo dia, para que as pessoas do mundo se sintam cômodas na igreja adventista. Os mesmos pastores, eu tenho um a umas poucas quadras da minha igreja, dizem: nunca se deve citar a Ellen White do púlpito da igreja, porque poderemos ofender as visitas, os que se chamam unchurched, as pessoas que não estão acostumadas a ir à igreja. Dizem: não interessa a música que se apresenta, a música contemporânea cristã é o que as pessoas estão escutando lá fora. Toquemos na igreja. E dessa maneira a gente lá fora vai se sentir cômoda dentro da igreja adventista. Não demos ênfase nas profecias do papado, isso é ofensivo, do protestantismo apóstata, que a marca de la bestia é o domingo. Não. Não me falem disso, porque queremos atrair as pessoas e que elas contentem com a igreja. Não me fale disso, de que devemos levantar as normas de vestimentas. Não. Que as pessoas venham à igreja como elas quiserem. O que lhe interessa é o coração, não interessa a forma com que vamos nos vestir. E essas igrejas, invariavelmente, estão dizendo o que necessita pregar na igreja não é a lei. Na igreja tem que pregar somente a graça. Aconteceu com a igreja de Deus
do sétimo dia. E o diabo está tratando agora de fazer com a igreja adventista do sétimo dia. Nós não podemos permitir que isso aconteça, meus irmãos e irmãs. Nós devemos estar em nossas igrejas como guardiões da verdade de Deus. Nós devemos ser atalaias em Sião. Não devemos sair da igreja adventista, criticar a igreja, formar movimentos independentes. Devemos ficar na igreja e lutar pela igreja, lutar pelas suas raízes, lutar pela sua missão, lutar pela sua mensagem e proclamar sua esperança. Porque o diabo quer destruir essa igreja, mas não há nada no mundo que Deus ame mais que a igreja adventista do sétimo dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.